Olá, seja você bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal TV DF+. Eu sou Alan Barbosa, jornalista, e hoje eu quero conversar com você sobre toda essa loucura que está aqui em Brasília, sobre essa campanha em cima, esse confronto, né, melhor dizendo, entre Supremo Tribunal com Presidência da República, e essa situação que aconteceu durante toda essa semana, em que o Supremo determinou à Polícia Federal, em cima de um inquérito da fake news, que agisse em cima de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Entrou blogueiro, entrou empresário. O Jair Bolsonaro não gostou, falou que pode haver uma ruptura institucional, mas eu quero conversar com você sobre o Supremo Tribunal que o Bolsonaro quer. Mas antes eu quero pedir para você que está aqui curtindo esse canal que já se inscreva, se você não se inscreveu ainda, ative o sininho sempre que tiver um novo vídeo você acompanhar, e é claro, dê aquele likezinho aí se você tiver gostado aí dessa nossa conversa. Olha, gente, o Bolsonaro vai poder indicar ministros do Supremo, dois ministros do Supremo, um este ano e outro o ano que vem. E segundo ele, se desaparecer, ele falou isso, né? Se desaparecer um por aí, um terceiro, que seria já o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República. Vocês também devem estar acompanhando aí, ou quem não acompanhou ainda, que o Bolsonaro está nas mãos lá do Aras, alguns processos que estão no Supremo, tanto ele quanto o filho, Flávio, estão na mão do Aras movimentar e agir perante ali o Supremo. Bolsonaro saiu do Palácio do Planalto, correu lá na Procuradoria-Geral para ter um encontro fora da agenda, dar uma namorada ali com o Aras. Agora ele fala que se tiver uma terceira vaga para o Supremo ele vai colocar o Aras. Enfim, e aí até o Ministério Público Federal, os procuradores, promotores já se levantaram a toda a movimentação para alterar a Constituição para que o presidente da República, não só o Bolsonaro, mas todos os outros que vierem, tenham que acatar a lista tríplice escolhida aí pelos procuradores e promotores. Bom lembrar que no caso do Aras, o presidente Bolsonaro, ele ignorou essa lista tríplice. Claro que não era obrigatório ele aceitar, mas ele quebrou aí, digamos, uma tradição. E os procuradores e promotores não querem que seja tradição, mas que esteja ali na Carta Constitucional. Mas vamos voltar aí à questão do Supremo Tribunal Federal, que é alvo de críticas há muito tempo, só que agora não são críticas, são agressões realmente ao Supremo. Mas as decisões do Supremo Tribunal Federal, algumas decisões do Supremo, diga-se de passagem, porque não são todas, a gente não acompanha todas as decisões do Supremo, e muitas das decisões são benéficas também a quem impetrou, à sociedade, enfim. Mas algumas são alvos de contestação há muito tempo. E agora, inclusive é bom lembrar, o ministro Gilmar Mendes, que é uma figura sempre que está aí na ordem do dia das críticas, a esquerda criticava muito o Gilmar Mendes por algumas decisões dele. Por exemplo, o Gilmar autorizava aí a libertação de empresários, de fazendeiros, que na concepção da sociedade teriam cometido crimes e que deveriam ter ficado lá. Bem, gente, mas vamos falar um pouquinho aqui dessa composição do Supremo e dessa escolha que o Bolsonaro vai ter, porque fica assim um pouco para a sociedade que a forma como se deveria escolher os ministros do Supremo deveria ser diferente. Hoje o ministro, além do quesito de idade, ele precisa ter apenas reputação ilibada e conhecimento jurídico, amplo conhecimento jurídico. Destaca-se que os ministros do Supremo não são uma decisão, a escolha total não é uma decisão monocrática do presidente da República. A indicação, sim, o presidente indica e depois ele tem que ser sabatinado pelo Senado Federal. É bom a gente falar isso, que é para a gente compartilhar um pouco o peso dessa escolha também com o Senado Federal. Claro que raramente o Senado, não sei, tem um conhecimento na história se o Senado já rejeitou uma indicação do presidente da República para o ministro Supremo. Outra coisa que é importante destacar é que o ministro, dentro lá da corte, ele não é uma figura isolada sozinha.
ele tem vários assessores, inclusive juízes. É bom lembrar que o ministro Sérgio Moro, por exemplo, que o ex-ministro Sérgio Moro e ex-juiz Sérgio Moro, quando foi juiz também foi assessor de ministro lá no Supremo Tribunal Federal. Mas enfim, se o problema é a forma como se escolhe os ministros do Supremo, por que que o bolsonarismo e Jair Bolsonaro não abre mão agora de escolher ministro do Supremo e encaminha ao Congresso Nacional uma proposta para mudar a forma como se escolhe? Né? Eu não tenho, por exemplo, um formato, mas se há um desejo da sociedade que todos os ministros do Supremo tenham que, como requisito, ter sido juízes antes, uma experiência como juiz antes, que se mude lá a Constituição. Eu não tenho essa informação, mas também nunca ouvi dizer se o deputado Jair Bolsonaro, ficou lá quase 3 décadas na Câmara Federal, se ele já tinha colocado uma proposta nesse sentido. Por exemplo, se há uma insatisfação da parte do bolsonarismo, das pessoas que o seguem nessa forma. Mas não, pelo contrário, o Bolsonaro ele quer indicar os seus ministros agora. É contra a forma como foi, mas quando chega a vez dele, ele quer fazer do mesmo jeito. Inclusive já anunciou que quer um ministro terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Claro, todos podem ser, como pessoa, cidadão, terrivelmente árduo na sua fé, nas suas convicções, católico, evangélico, bandista, espírita, enfim, qualquer um pode ser apegado à sua religião e com muita força. Agora, a questão é que o Supremo Tribunal Federal, ele deve julgar em cima das leis e da Constituição, pouco importando qual é a religião do magistrado, do ministro que está ali. Eu, por exemplo, não sei dos 11 qual a religião de cada um, nunca procurei saber disso, mas acredito que eles tenham lá a sua fé. Mas isso não deve ser um fator que pese na hora de decidir sobre a lei. Você imagine um ministro terrivelmente evangélico, ele pode decidir, a partir da sua fé, tomar decisões contra, por exemplo, religiões de matriz africana, a prejudicar religiões de matriz africana? Ou se, por exemplo, entra um presidente da República e fala, eu quero um ministro supremo que seja de religião terrivelmente africana, que seja lá convicto na Umbanda, no Candomblé, enfim. E esse ministro pode tomar decisões para prejudicar os cristãos, por exemplo, baseado na sua convicção, na sua fé. Então isso não pode, essa é a diferença. Então o bolsonarismo, ele quer um Supremo com a cara do bolsonarismo. Eu poderia, por exemplo, dizer que pensaram, imaginar que o Bolsonaro quer um ministro que defenda milícias, por exemplo, seja um defensor de milícias. Enfim, então é isso que nós devemos estar atentos na formatação da formatação lá do Supremo Tribunal Federal. Quase me escapou aqui a fala do nosso STF. Uma outra coisa que é importante a gente perceber é que nem sempre o ministro do Supremo segue a cartilha da pessoa que o escolheu. Hoje nós temos 11 ministros. Hoje não, né? A composição do Supremo é com 11 ministros. Eu vou resgatar aqui quem os indicou. Quem os indicou? Lula indicou 3 ministros do Supremo. Toffoli, Lewandowski e Carmen Lúcia, dos que estão hoje. Vou lembrar que teve o Joaquim Barbosa também. Daqui a pouco até vamos relembrar um pouco do Joaquim Barbosa. A Dilma, 4. A Luiz Fux, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Temos lá o Celso de Mello, que vai se aposentar em novembro do ano que vem. E o Bolsonaro, aliás, Celso de Mello se aposenta em novembro desse ano. E o Bolsonaro vai poder indicar quem vai ficar no lugar dele. Celso de Mello foi indicado pelo Sarney. O ex-presidente Fernando Collor indicou o primo Marco Aurélio de Mello. O Marco Aurélio é primo do Collor. O Marco Aurélio se aposenta o ano que vem também, em julho de 2021. Gilmar Mendes foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Gilmar Mendes, FHC, que é tão criticado, né, o Gilmar Mendes. E o Alexandre de Moraes, que foi escolhido aí pelo presidente Michel Temer. Mas enfim, gente, vamos recordar uma coisa assim. Olha só, o Lula e o PT, o pessoal fala que esse é o Supremo para defender o Lula, defender o PT.
É bom a gente lembrar o seguinte, quando teve o mensalão, os membros do PT, entre José Dirceu e entre outros, o Supremo lá com Joaquim Barbosa, que foi o indicado do Lula, o Joaquim Barbosa foi implacável com os crimes cometidos por membros do partido e de outros também. Bom a gente lembrar que o mensalão atribui-se ao PT, mas o mensalão envolveu muitos partidos. Inclusive o Roberto Jefferson, que está hoje namorado do Bolsonaro, né? Namorado no sentido partidário de falar. Né? Defensor do Bolsonaro, de arma em punho, etc. E foi alvo também da investigação da Polícia Federal. Mas o Joaquim Barbosa, indicado pelo Lula, foi implacável contra membros do PT. Se ele seguisse a cartilha, né, os desejos lá do presidente, não era para ele ter liberado todo mundo? Mas não foi o que aconteceu. Outra coisa importante, a Dilma, olha, são 4 da Dilma e 3 do Lula, dá 7. A Dilma jamais teria perdido o mandato, jamais teria impeachment da Dilma. Se os ministros escolhidos por ela e pelo Lula rezassem a cartilha do petismo, fizesse toda a defesa, jamais. Então é importante a gente observar esses fatos todos, porque se constrói toda a narrativa contra o Supremo, mas quando a gente vai ver as decisões do Supremo, nem sempre aí estão alinhadas com aquelas pessoas que colocou elas lá, entendeu? Então é importante que a gente fique atento. Eu trago aqui alguns conceitos básicos que eu acho que a nossa sociedade está precisando muito entender como funcionam os poderes e como funciona a democracia também. Há várias falhas, obviamente. Também esse mundo perfeito na política que a gente sonha, eu não sei se ele é alcançável, mas a gente tem que buscar cada vez mais melhorar. Mas qual é a proposta do bolsonarismo para melhorar o Supremo Tribunal Federal? Colocando ministros dele que vão ficar lá para a vida toda e a gente vai ter que tolerar aí por 30, 40 anos, colocando os dele que vai melhorar? É isso? E aí se até os eleitores dele se arrepender amanhã, como é que fica? Né? Um abraço aí para você e mais uma vez aqui quero pedir para você curtir, assinar o canal aí, tá bom? Um abraço, até a próxima!